Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós já havíamos comentado, este ano C, que é o ano dedicado ao Evangelho de São Lucas, eu só vou fazer alguns pequenos comentários partindo dos evangelhos para que nós possamos contextualizar este novo ano litúrgico, que começa com o primeiro domingo do Advento. Nós terminamos os nossos comentários ao ano P, Evangelho de São Marcos. Agora, nós vamos dar uma passagem um pouco maior a este ano C. Com o tempo do Advento, nós iniciamos um novo ano litúrgico. Este tempo do Advento é caracterizado por essa expectativa, no primeiro momento, da espera do nascimento, da realização messiânica, isto é, quando o Filho eterno do Pai, que foi anunciado em todo o Antigo Testamento, se faz homem no seio da Virgem Maria, assumindo a nossa natureza humana. E a segunda perspectiva do Advento, a espera de Jesus que virá, uma segunda vez, agora para julgar vivos e mortos. Neste domingo, primeiro domingo do Advento, nosso primeiro encontro, nós vamos nos encontrar com o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, depois versículo 34 a 36. Vamos ouvir essa leitura. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, guarda esse detalhe aqui, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia é importante, não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer. E para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Este é o texto que nós vamos, então, meditar. Corresponde ao nosso primeiro domingo do Advento. Nós devemos recorrer a ver, afinal de contas, o que é que Jesus está falando? Por que ele está falando estas coisas? Qual é o contexto que nós podemos, então, observar a partir daquilo que Jesus fala? A questão começa lá no início do capítulo 21, quando Jesus está no templo em Jerusalém, e algumas pessoas então comentavam a respeito do templo,
que era enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. Então, Lucas capítulo 21, versículo 5. Então as pessoas ficavam admiradas com a beleza do templo, com a parte estética, com a construção, né? Com a grandiosidade daquele templo. Jesus então fala sobre este templo que está sendo admirado, que é o templo de Jerusalém. Jesus está falando, vocês estão admirando estas coisas? Que coisas? O enfeite do templo, as pedras, ofertas votivas. Jesus diz, vocês estão admirando por essas coisas? Diz, virão que não ficará pedra sobre pedra. Jesus está aqui profetizando sobre a questão da destruição do templo de Jerusalém. Havia duas coisas importantes. Primeiro, a apocalíptica judaica dizia que com o fim do templo iniciaria o fim do tempo. Isso dentro da perspectiva judaica, não dentro da perspectiva cristã. Porque dentro da perspectiva cristã, o fato de Jesus se manifestar, se fazer homem, estar presente no meio de nós, morrer na cruz e ressuscitar, já manifesta os últimos dias. Já é manifestação da plenitude dos tempos. Então, para nós cristãos, é uma realidade presente através de Jesus, não para os judeus. Então, a destruição do templo implicava o fim dos tempos, segundo a apocalíptica judaica. E que essa realidade implicava também um grande julgamento de Deus para com as nações. Mas Jesus diz, tudo será destruído, o quê? Tudo que está no templo. Foi destruído? Foi. Jesus fala aí por volta do ano 33, quando ele morre na cruz. Ao morrer na cruz, 37 anos depois, no ano 70, nós vemos a destruição do templo em Jerusalém. Essa destruição foi feita pelo Império Romano, através de Tito, que depois será proclamado imperador, que vai entrar em Jerusalém. A entrada de a entrada de Tito em Jerusalém vai ser então o momento em que Tito vai destruir totalmente o templo. Então ele estava admirando o templo, estava admirando a beleza do templo e Jesus diz, esse templo vai ser destruído. Então o contexto aqui é o templo de Jerusalém. Então, diante daquilo que Jesus havia falado, eles perguntam a Jesus, mestre, quando isso vai acontecer? Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Então Jesus agora vai dirigir sobre a questão da destruição do templo. Ele não fala da destruição do mundo, ele não fala do fim do mundo, não fala disso não, fala da destruição do templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos, por Tito, Jesus então respondeu, cuidado para não seres enganados. Então, entre o período da morte de Jesus ao período da destruição do templo, vai acontecer um monte de coisas. Tudo aquilo que Jesus fala faz referência entre esse período da morte de Jesus até a destruição do templo no ano 70. Então, tudo que Jesus for falar aqui está dentro desse contexto. Cuidado para não seres enganados. Do ano 33 ao ano 70. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Então, muitas pessoas vão apresentar como se fosse Jesus, o Messias. O tempo está próximo, quer dizer, o mundo vai acabar. Não sigais essa gente. Então, vai ter toda essa questão de anúncio da destruição das coisas do final do mundo. Não siga essa gente, não ouça essa gente. Então, nesse período do ano 33 ao ano 70, ele diz, quando ouvides falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, não será logo o fim.
Então, para que os discípulos que ali estejam presentes, né, nesse período da história, não fiquem apavorados por aquilo que vai acontecer em Jerusalém. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Não é o fim, né? E a gente tem que ver o que nós podemos entender como fim. Existem duas possibilidades. O fim como plenitude, como realização, um fim como catástrofe. Para nós cristãos, o fim significa plenitude, porque é justamente a nosso encontro final com Deus. Nós que vivemos a nossa vida sustentados pela fé, nós que temos a nossa vida pautada em Cristo Jesus, o nosso destino final é a plenitude do reino. Então nós não precisamos ter medo, né? Não precisamos ter temor. Lembrando São João, no final do capítulo 4 da sua primeira carta, que diz, aquele que teme não é perfeito do amor. O perfeito amor lança fora o temor, porque aquele que teme não é perfeito no amor. Então, é essa confiança que nos leva a um destino, e um destino final, que é um destino plenitude. Agora, aqueles que não se pautaram em Deus, aqueles que não buscaram em Deus, aqueles que se opuseram a toda a realidade da graça divina, esses vão realmente temer. Para eles o fim é uma catástrofe, mas não para nós que temos fé. Para nós que temos fé, o fim é plenitude. Então, ainda não será o fim, né? É preciso que essas coisas aconteçam. Jesus continuou. Nesse período que vai do ano 33 ao ano 70, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. É o que Jesus fala do capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 11. Então aqui nós vemos Jesus se falar do templo, não fala do fim do mundo. Logo em seguida, do capítulo 21, versículo 12 a 19, do Evangelho de São Lucas, então, Jesus diz assim: antes que essas coisas aconteçam, que coisas? As coisas referentes à destruição do templo, a toda aquela situação de instabilidade provocada por guerras, provocada por várias situações, né, da luta entre os povos, que vai do ano 33 até o ano 70, quando o templo é destruído. Então, se refere a essas coisas que ele havia falado anteriormente. Vós sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas, colocados na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Então, 21, versículo 12 a 19. O que significa isso? Nesse período, que vai do ano 33 ao ano 70, nós vamos ver no ano 67 a perseguição de Nero aos cristãos. Esses detalhes nós vamos encontrar em Flávio Josefo, historiador romano, da época de Jesus. Vamos encontrar também em Tácito, nos seus anais, onde ele refere também a perseguição de Nero aos cristãos. Uma perseguição, né, totalmente violenta, uma perseguição sanguinária que Nero realiza pelo fato dos cristãos serem cristãos, e porque ele via nos cristãos o bode expiatório para dizer que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos, mas, no entanto, a gente sabe que não foram os cristãos. Não foram os cristãos, foi o próprio Nero. Então, os cristãos vão viver momentos dificílimos. Isso que Jesus fala no Evangelho de São Lucas, essa perseguição que vai haver aos cristãos, se refere à perseguição de Nero. Quando você pega o livro do Apocalipse, São João já fala da perseguição de Domiciano, que foi tão sanguinário quanto Nero para com os cristãos. Então, aqui a referência se fala desse contexto. Então diz, todos serão levados aos governadores, aos reis, por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a minha fé. Testemunhar, ser mártir, né?
ser fiel àquilo que se acredita a ponto de dar a vida por isso, por aquilo que se crê. Né? E mais adiante ele fala, né? Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Faz lembrar também São João, capítulo 15, que fala, se o mundo vos odeia, sabei que também primeiro odiou a mim. Né? Mas vós não perdereis um só fio da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, permanecer firme diante dessa grande perseguição, essa perseguição que é a perseguição de Nero, que antecede a queda do Templo de Jerusalém no ano 70. Então, nesse período, é um período de grande conturbação e os cristãos serão vítimas de tudo aquilo. Ora, já quando a gente toma Lucas capítulo 21, versículo 20 a 28, né? Pega um pouquinho daquilo que também nós temos no nosso evangelho de hoje, nos diz assim, Jesus falando, quando vi Jerusalém cercada de exércitos, ele está falando do templo, e agora ele fala do cerco de Jerusalém por Tito, né? E esse cerco de Jerusalém realizado por Tito implica a destruição do templo. O que está acontecendo aqui? Nós sabemos, por informação de Flávio Joséfo, né, esse historiador judeu, que quando Jerusalém estava cercada pelo exército romano, um fariseu, alguns dizem que é sacerdote, mas é fariseu, fingiu-se de morto, foi levado para ser sepultado fora dos muros de Jerusalém. Nesse meio tempo, este homem se chamava Johann ben Zakkai. Ele vai ao encontro de Tito e oferece a neutralidade dos fariseus na guerra, né, desde que o Tito permitisse que eles continuassem a pregar a Torá. A partir então daquele momento, nenhum fariseu iria se opor à entrada dos romanos em Jerusalém. Quando os romanos entram em Jerusalém, todos são dizimados, de crianças, de mulheres grávidas, todos são dizimados, todos são mortos, alguns são escravizados, todos morrem, de menos os fariseus, que têm autorização de sair de Jerusalém para continuar a sua pregação. Eles vão então para uma cidade chamada Iabne, fora na mina Decápole, ali naquela região, para poder continuar a pregar a Torá. Então o texto nos lembra o seguinte: quando vedes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. O Império Romano vai entrar dentro de Jerusalém, Jesus está prevendo tudo isso. Então não adianta ficar admirando essas pedras, tudo vai ser destruído. Né? Então os que estiverem na Judéia, nesse período em que os romanos estão para entrar em Jerusalém, quem estiver na Judéia deve fugir para as montanhas, porque vai ser guerra. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, saiam da cidade, do jeito que pode. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, a cidade vai ser destruída. Esses são os dias da vingança contra Jerusalém, a Jerusalém que rejeitou o Messias, a Jerusalém que crucificou o Messias, a Jerusalém que disse o não ao projeto de Deus. Pois esses são dias de vinganças, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estão amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, né, e ira contra este povo. As mulheres grávidas serão assassinadas com os filhos no seu próprio ventre. Serão mortos pela espada, levados presos para as nações. Jerusalém será pisada pelos infiéis que vão entrar dentro de Jerusalém com o intuito de destruir o templo, até o tempo em que os pagãos se complete. Então agora há um período da entrada em Jerusalém, depois há um período do tempo dos pagãos. Esse tempo dos pagãos é que completa a continuidade da história
até o dia em que Cristo, no final da história, voltará. Então, nós temos o fim do templo de Jerusalém, inicia então o tempo dos pagãos. Nesse tempo dos pagãos, depois da destruição do templo, começa um novo período. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eles sempre viam que nos fenômenos da natureza, dos astros celestes, através dos eclipses, havia sempre um presságio mau. Então, eclipse lunar, eclipse solar, eram presságios de alguma coisa más que iria acontecer. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Vai ser uma grande guerra que vai acontecer, em Jerusalém com a destruição. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. É a destruição do templo. Então eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder. Então lembre que agora nós estamos no tempo dos pagãos. Então aqui vem, Jerusalém será pisada então pelos fiéis até o tempo dos pagãos se complete. Então é nesse período do tempo dos pagãos que Jesus fala também desses sinais, porque no final desse tempo dos pagãos é que o Cristo virá como Filho do Homem para exercer o julgamento sobre a terra. Então, aí nós vemos a continuação daquilo que o Evangelho nos fala. Então, a partir do versículo 21, 34 a 36, que nos diz assim: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Esse período entre a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, o tempo dos pagãos, até o momento em que Jesus vem, que é o momento desse histórico da realidade, onde o templo foi destruído e a vinda do Filho do Homem, é um período de vigilância, é um período constante de atenção. Então, que esse dia não caia de repente sobre vós. Então, nós não podemos, em nenhum momento, ficar insensíveis, esquecer, estar vigilante, não deixar sermos embriagados, não deixarmos sermos sensíveis pela gula, não ficarmos só preocupados com essas coisas do dia a dia, as preocupações do dia a dia, e esqueçamos que o Filho do Homem virá para fazer o seu julgamento. Aqui está a segunda tensão do advento. Primeira tensão, nós já vimos, o Cristo Jesus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, sem da Virgem Maria, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Agora o segundo momento do advento, ele voltará como Filho do Homem para exercer o julgamento sobre a terra. Então Jesus pede essa vigilância agora, nesse tempo dos pagãos. Portanto, ficar atentos, orar a todo momento, a fim de teres forças para escapar de tudo o que vai acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Essa tensão da gente resistir. Então, se existe o período que vai de Jesus até a destruição do templo, é um período. A perseguição vai ser forte, mas quem permanecer firme nesse período será salvo. Existe o tempo dos pagãos, que vai da queda de Jerusalém até a vinda do Filho do Homem. Nesse período, nós devemos estar sempre em vigilância, atentos, a fim de que possamos escapar de tudo que vai acontecer dentro dessa realidade, da expectativa da segunda vinda do Cristo, para que nós, vigilantes, estejamos de pé diante do Filho do Homem que virá. Essa é a perspectiva que nós temos do Evangelho desse domingo, que é o Evangelho, então, do primeiro domingo do tempo do Advento do ano C, no nosso primeiro encontro. Então, muita atenção. Esse Evangelho, ele fala de um percurso histórico, daquilo que já aconteceu e do que ainda vai acontecer. Já aconteceu até o momento em que Jerusalém é destruído. Jesus prediz esses 37 anos que vai da sua morte até o ano 70, mas também prediz
que no tempo dos pagãos nós devemos estar atentos ao Filho do Homem que vem para julgar ao mundo. Então, toda essa realidade, tudo isso não deve ser em nenhum momento motivo de desespero. É firmeza, estarmos atentos, né, permanecendo firmes, quereis ganhar a vida, quando Jesus fala do primeiro momento, até a queda do Templo de Jerusalém, mas ao mesmo tempo estarmos atentos para ficarmos de pé quando o Senhor virá. Esse é o contexto do Evangelho que nós vamos ouvir na liturgia deste ano C, iniciando o novo ano litúrgico, né, com o tempo do Advento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.